Imagina um país que em poucas décadas se transformou em uma potência global. Um lugar que domina a tecnologia, Samsung. referência em educação, exporta a cultura pop para o mundo inteiro e ainda brilha nos esportes. Sim, a Coreia do Sul é tudo isso e muito Oh, mais. yeah. Mas aqui vem o problema. Enquanto o país alcança níveis incríveis de sucesso, eles também carregam um título muito sombrio. É um dos lugares com as taxas mais The altas de Darkness of suicídio, Korea. ansiedade e depressão do mundo inteiro. Como que um país tão incrível, cheio de conquistas e inovações, pode ser também um dos mais tristes do mundo? O que está por trás desses problemas da Coreia? Bom, é isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. Para entender por que a Coreia do Sul vive nessa crise de saúde mental, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A história desse país é bem pesada, e eu não tô exagerando. A Coreia passou por uma ocupação japonesa que durou 35 anos e foi uma coisa extremamente brutal. Depois disso veio também a Guerra da Coreia. Você vê que o Japão é bonitinho, mas ele fez... Todo país que é rico, tá que a Coreia do Sul também é rica, mas assim, você vê que todo país, a maioria dos países que é rico, ele fez alguma merda em outro país pra ser rico. Coreia, que dividiu o país ao meio e levou mais de 3 milhões de pessoas desse mundo. Imagina só o que é reconstruir um país do zero, com ameaça constante de um novo conflito que fica pairando no ar e sentindo que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. A Coreia do Sul não teve escolha. Ou eles se desenvolviam rápido, ou eles não sobreviveriam. E foi assim que aconteceu o milagre econômico coreano, que transformou o país em uma potência global em poucas décadas. E isso aconteceu logo após todos esses momentos ruins da Coreia. O milagre econômico... Os caras tipo... vamos trabalhar! Coreano, ou milagre do rio Han, como também é conhecido, foi um período de rápido crescimento econômico do país que aconteceu entre as décadas de 1960 a 1990 e transformou o país de uma nação devastada pela guerra em uma potência industrial e tecnológica. Vamos fazer caos! O país estava sob a liderança de governos autoritários, como o do presidente Park Chung-hee, mas ainda assim eles adotaram uma abordagem de industrialização acelerada, onde eles incentivavam as exportações e investiam pesado em setores específicos, como tecnologia e infraestrutura. Empresas como a Samsung, a Hyundai e a LG, que hoje dominam mercados globais, surgiram justamente nessa época. Eu achava que era japonesa. Esse crescimento todo tem um motivo: um povo trabalhador, disciplinado e altamente educado. Se eu pudesse dar mais um motivo para isso, eu incluiria algumas políticas econômicas do governo que combinaram empréstimos com outros países com reformas estruturais. Porém, esse milagre teve um custo. E esse milagre está enraizado na cultura coreana até os dias de hoje. A pressão para ser o melhor, para se destacar, para não falhar, vem de uma necessidade histórica de sobrevivência. Justamente dessa época que eu acabei de falar. Isso se reflete em tudo, mas principalmente no sistema educacional. Na Coreia, as crianças são pressionadas desde cedo a serem perfeitas. A gente está falando aqui de crianças de 6, 7 anos que já tem que tirar notas... Por que será que eles estão com ansiedade, depressão e burnout? Por quê? Altíssimas, estudar horas por dia e se preparar para um futuro ultra competitivo. E não para por aí. Por quê? Até no jardim de infância já existe competição. É como se a vida fosse uma maratona, onde só o primeiro lugar importa. Isso daqui cria uma mentalidade que os psicólogos chamam de pensamento tudo ou nada. Ou você é o melhor, ou você não é nada. São merda. Você tira 100 na prova, ou você falhou miseravelmente. E essa cobrança constante, essa sensação de que qualquer erro é inaceitável, é um prato cheio para ansiedade e depressão. Imagina você crescer num lugar achando que você nunca é bom o suficiente, que qualquer deslize seu pode arruinar sua vida inteira. Isso é extremamente exaustivo, não é? E o pior é que essa pressão não vem só da escola ou dos pais, ela vem de toda a sociedade. E aqui a gente começa a entender o porquê que a Coreia tem uma das taxas mais altas de jovens que decidem desistir da vida, desistem do mundo. Quando o sucesso é a única opção,
O fracasso parece uma coisa insuportável. Essa necessidade de ser o melhor em tudo O que é não muito tem nada a forte. ver, velho. E eu preciso te explicar isso. Mas antes, eu preciso te contar uma história. Uma história que começa nos anos Rapaziada, o sucesso é uma coisa de poucos. 90. Por isso que com um jogo de foda-se. videogame. Sucesso. Se tem algo que a Coreia do Sul domina além da educação e da economia, é o mundo dos esportes. É os Os games. jogos eletrônicos, esportes eletrônicos. E aqui a gente precisa falar de um jogo que mudou tudo isso: StarCraft. StarCraft. Nos anos 90, esse jogo de estratégia virou uma febre na Coreia. Não era só um passatempo, era um esporte de verdade. Estádios lotados, transmissões na TV 24 horas. Aquele ali não era o StarCraft, né? É o Nos anos LoL esse aqui, 90. né? O StarCraft. Ah, não, é o LoL. Tempo. Era um esporte de verdade. Estádios lotados, transmissões na TV 24 horas por dia. Caraca, que louco. Jogadores profissionais tratados como celebridades. Era algo que o mundo nunca tinha visto antes. E a Coreia estava liderando essa revolução. Mas por que justamente StarCraft? E por que a Coreia do Sul? Bom, parte da resposta está na história do país. Na época, existia uma proibição cultural de produtos japoneses, como videogames da Nintendo ou PlayStation. Então, enquanto a gente aqui no Ocidente crescia jogando Super Mario, os coreanos caras estavam tavam no estudando os StarCraft. PCs ou os computadores. O governo coreano ainda subsidiou a internet, o que fez com que os PC Bangs, que eram aqueles cafés com computadores, se espalhassem por todo o país. E foi justamente nesse ambiente que o StarCraft explodiu. O jogo era complexo, estratégico e super competitivo, e os coreanos abraçaram isso com uma intensidade que ninguém esperava. Eles Os cara levaram a mesma dormia. mentalidade do Acordava, dormia assim, ó. trabalho duro, da disciplina, da obsessão por ser o melhor, para dentro dos jogos. Os jogadores profissionais viviam em casas compartilhadas, treinando de 12, 14 horas por dia. Era um ambiente de alta pressão, onde só os melhores sobreviviam. E essa fórmula do sucesso não ficou restrita aos esportes. Ela se espalhou para outras áreas, como o K-pop e até mesmo empresas gigantes como a Samsung. No K-pop, por exemplo, os trainees, que são jovens que sonham em se tornar idols, eles passam anos em regimes de treinamento intenso. Eles praticam dança, canto e até etiqueta por horas, tudo para ter a Caraca. chance de realizar esse sonho de se tornar um ídolo coreano. E mesmo depois de famosos, a pressão não continua. Eles sempre têm que ser perfeitos, sempre impecáveis. Na Samsung, alguns funcionários vivem em dormitórios da empresa, praticamente sem ter vida fora do trabalho. Meu Deus do céu, É velho. como se o sucesso exigisse uma dedicação total, algumas vezes quase desumana. Mas qual que é o Foda-se minha vida, velho. Eu só tenho uma vida. Eu vou jogar pra Samsung. Não. Ah, vou doar minha vida pra Samsung, foda-se. impacto psicológico de viver nesse tipo de ambiente? A gente já viu aqui como que a pressão pela perfeição na educação afeta as pessoas. E nos esportes e no K-pop também não é diferente. A competição é constante, o medo de falhar é muito grande e a sensação de que você nunca é bom o suficiente está sempre presente. E quando você junta tudo isso com a cultura de trabalho intenso, o resultado é um burnout gigantesco. Muitos jovens coreanos vivem exaustos, ansiosos e com a sensação de que, não importa o quanto eles se esforcem, eles nunca vão alcançar o sucesso que a sociedade espera deles. E daí a gente se pergunta, Fuck the será que essa society, man. mentalidade de dominar a todo custo é sustentável? Ou será que ela tá cobrando um preço alto demais na saúde mental das pessoas? Com certeza, mano. Voltando ao milagre coreano que a gente estava falando agora há pouco, é inegável que a Coreia do Sul fez algo incrível. Em poucas décadas, o país saiu de uma guerra devastadora para se tornar uma das maiores economias do mundo. Eles construíram cidades modernas, empresas globais como a Samsung, a Hyundai, e se tornaram líderes em tecnologia e inovação. Mas como a gente já viu, todo milagre tem um custo. E no caso da Coreia, um dos maiores custos foi a desigualdade econômica É a que própria surgiu vida. com todo esse crescimento. Hoje, a O Coreia custo foi é a um própria país vida. de extremos. De um lado, você tem arranha-céus futuristas, lojas de grife de luxo
e uma classe alta que vive muito bem. Mas do outro, você tem uma geração mais jovem que tá lutando para sobreviver. Comprar uma casa é quase impossível. Formar uma família? Só se você estiver disposto a abrir mão de muita coisa. Alcançar uma estabilidade financeira? Bom, isso daqui já virou um sonho distante para muitos coreanos. A desigualdade econômica cresceu tanto que os jovens coreanos estão se sentindo enganados. Eles cresceram A diferença é que a gente é de boa, tá? ouvindo que se estudassem muito e trabalhassem duro, eles teriam uma vida estável e confortável. Só que a realidade é bem diferente. E aqui a gente chega em um ponto crucial: a priorização da saúde financeira acima até mesmo da saúde mental. Na Coreia, o sucesso financeiro é visto como a chave para a felicidade. Mas o que acontece quando você percebe que não importa o que você faça, não importa o quanto você se esforce, você nunca vai alcançar esse sucesso? O que acontece depois disso? A frustração é muito grande. As pessoas trabalham cada vez mais, se sacrificam cada vez mais e no fim, muitas vezes elas ainda se sentem insuficientes. A saúde mental desce pelo ralo porque o foco é sempre ganhar mais dinheiro, subir na carreira e não ficar para trás. Isso não é só um problema coreano, eu sei. A gente vê isso em todos os países do mundo. Mas na Coreia, isso daqui chega a um nível extremo. A pressão financeira é tão grande que muitas pessoas simplesmente desistem de sonhar. E aí a gente se pergunta: será que vale a pena sacrificar tanto assim pela segurança vamos financeira? viver a vida suavão, né, mano? Vamos, entendeu? Vamos trabalhar assim, ficar de boa, fumar uma maconha assim, e é isso, mano. Precisa pensar um pouco mais sobre o que realmente é a vida e o que importa na vida. Eu não tenho respostas pra isso, mas eu gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. Além da pressão da sociedade como um todo, da família ou da própria pessoa, os jovens coreanos também precisam lidar com a cultura de trabalho no país. E aqui, meu amigo, a coisa é bem pior. A Coreia do Sul é conhecida por ter uma das culturas corporativas mais intensas do mundo. A gente está falando de longas horas de trabalho, hierarquia muito rígida e uma falta de autonomia que deixa qualquer pessoa esgotada. Na Coreia, é comum ver pessoas trabalhando até tarde da noite, mesmo quando não tem necessidade. E por quê? Porque a cultura diz que você não pode sair do seu trabalho antes do seu chefe. Mas e se seu chefe ficar até as 10 horas? Bom, você vai ficar também. Você fica também. E não adianta você reclamar, porque a hierarquia é sagrada. Você não pode questionar... Nossa, mano, é igualzinho aquele anime lá. Cara, agora eu esqueci o nome do anime, mano. Que o cara... Que o adolescente vai lá... Enfim, vê... É um trabalho fudido. Vai lá... Termina o trabalho. Acha que é a coisa mais linda do mundo. Aí depois que eles comem o jantar, eles voltam a trabalhar. E tipo... E é um inferno. Caralho, é incrível como o anime é igual a verdade, velho. Que porra é essa? Superiores... Não pode sugerir mudanças... E muitas vezes nem dá para conversar com eles de igual para igual. É um sistema que exige uma obediência muito estranha e isso pode ser bastante sufocante. As pessoas se sentem obrigadas a se dedicar 100% ao trabalho, mesmo que isso signifique abrir mão dos seus hobbies, dos seus relacionamentos e até mesmo da sua própria saúde. É como se você não tivesse permissão para ser uma pessoa completa, com interesses e com necessidades. Não vai ter vida. E o resultado Você não pode ter vida. É um isolamento social muito maior, especialmente entre os mais jovens. Muitos coreanos passam tanto tempo no trabalho e não têm energia ou tempo para construir nenhum relacionamento. E mesmo quando eles estão com amigos ou colegas, muitas vezes essas interações são superficiais, ou até mesmo só para manter as aparências. A solidão se torna uma companheira constante. E isso daqui é um prato cheio para O cara fica com os amigos 1 hora na semana. Ansiedade e depressão. E um dos pontos mais problemáticos em meio a tudo isso é o estigma que a Coreia tem sobre saúde mental. Apesar de toda a pressão, a ansiedade, os problemas que as pessoas têm, o esgotamento que a gente já falou, existe um problema ainda maior. A maioria das pessoas que sofrem com isso não buscam ajuda. Sabe qual que é a taxa de diagnóstico de ansiedade e depressão na Coreia? 7%. Isso mesmo, só 7% das pessoas que têm esses problemas procuram um tratamento. Nossa! Por quê? Porque na Coreia,
Problemas mentais são vistos como fraqueza ou falha pessoal. Foi o que eu pensei. Especialmente influenciada pelo confucionismo, Ah, mano, você tem depressão aí, mano. Você busca ajuda, você é um merda. existe uma ideia de que É como se quebrasse o braço e buscasse ajuda, você era um merda também. Não vai no menor sentido. você tem que ser forte. Você precisa sempre cumprir com as suas obrigações. Se você está deprimido, ansioso ou simplesmente esgotado, a culpa é sua. Você é visto como alguém que não está se esforçando o suficiente e não está aguentando as pressões da vida. Isso cria um ciclo vicioso. As pessoas sofrem em silêncio, com medo de serem julgadas ou estigmatizadas. Elas não falam sobre o que estão passando, não buscam ajuda e o problema só piora cada vez mais. O mais triste aqui é que isso não é algo que acontece só na vida pessoal. Até mesmo dentro das famílias, muitas vezes não existe espaço para conversar sobre saúde mental. Os pais e mães podem ver a depressão do filho como uma tá com depressão? Vai trabalhar. falta de vontade, uma preguiça, e não como um problema que precisa de tratamento. E aí as pessoas acabam se isolando ainda mais. Mas nem tudo está perdido. Nos últimos anos, algumas figuras públicas têm tentado mudar essa mentalidade. Psicólogos, celebridades e até mesmo alguns políticos estão começando a falar abertamente sobre saúde mental. Caraca. Eles estão mostrando que não existe vergonha em pedir ajuda. Que ansiedade e depressão não são falhas de caráter, mas sim condições que podem e devem ser tratadas. Isso daqui é um passo... Os caras estão falando, ó, sabe o que a gente falou há anos atrás? Sabe o que o seu pai falou? Sabe que tudo que foi passado? Tudo merda. Você pode ir no médico sim, vai. Vai pro médico que a gente tá tomando cu aqui. Muito importante, porque pessoas famosas ou influentes falando sobre o tema ajuda a quebrar esse tabu, essas ideias erradas. Mas ainda assim, essa mudança é muito lenta. O estigma na Coreia é muito forte. E muitas pessoas continuam sofrendo em silêncio, ou às vezes expressando isso de outras formas. Uma dessas formas é a busca incessante pela beleza e perfeição. E aqui a gente entra em um dos últimos aspectos problemáticos da Coreia do Sul que eu quero te mostrar nesse vídeo: a cultura materialista e a obsessão por aparências. A Coreia é conhecida como a capital mundial das cirurgias plásticas. Em Seul, é comum você ver clínicas de beleza praticamente em todos os quarteirões. Caralho. E a gente não tá falando só de procedimentos pequenos. A Coreia é líder em cirurgias como as de pálpebra, calma aí. pequenos. Calma aí. A Coreia é líder em cirurgias como as de isso que é mais coisadinho. pálpebra, rinoplastia e até mesmo cirurgias para alterar o formato do rosto. Nossa, velho, calma lá. Rinoplastia. Essa aqui. Caralho, virou outra pessoa, mano. Mas assim, sem querer falar nada. Mas essa aqui tá melhor. Mas assim, isso aqui fica um bagulho esquisito. Parece um personagem que você tá criando, tá ligado? No RPG. Não tem nada, é um bagulho... E ela ficou mais branca? Como assim? Jogou talco nela? Para alterar o formato do rosto. Além disso, o país é uma gigante na indústria de produtos de beleza, com marcas coreanas dominando o mercado global de skincare e de maquiagem. E isso daqui parece uma coisa muito boa. Mas por trás dessa obsessão por aparências, existe uma realidade muito mais sombria. Essa busca pela beleza e pelo sucesso material, muitas vezes é só uma máscara para os problemas mais profundos de saúde mental. Em uma sociedade onde o valor de uma pessoa é medido pelo sucesso financeiro, pela aparência ou pelo status social, é fácil você entender por que tantos coreanos se sentem pressionados. E quando você não se encaixa, a sensação de não pertencimento pode ser muito grande. Aí entram as cirurgias plásticas, os produtos de luxo, as roupas de grife, tudo como uma tentativa de preencher um vazio ou esconder uma dor que não pode ser vista.
Mas o que acontece quando eu alcanço essa É mais fácil você mudar o exterior do que o interior, né, mano? perfeição? Quando eu compro o carro dos sonhos, faço aquela cirurgia plástica, ou eu visto uma roupa de grife muito cara, o que acontece? A verdade é que, muitas vezes, a felicidade não vem junto disso. E aí a gente entra na maior contradição da Coreia. Um país que é rico em bens materiais, mas é pobre em bem-estar emocional. A riqueza material não está trazendo felicidade, e sim uma sensação de vazio ainda maior. E esse vazio e escuridão só continua crescendo. Mas mesmo diante de tudo isso, a Coreia do Sul mostra algo bem interessante. A resiliência. Esse é um povo que já enfrentou guerras, ocupações, crises financeiras no passado. Mas resiliência é reconstruiu foda um país de... do zero. Então se tem uma Não sei se essa é a resposta pra esse tipo de tratamento. coisa que os coreanos sabem fazer, é superar desafios. Só que hoje esse desafio é diferente. Não é mais sobre reconstruir cidades ou vencer guerras. É mais difícil, bem mais difícil. Mas é sobre reconstruir a si mesmo. E aqui talvez exista uma luz no fim do túnel, que é a geração mais jovem. Eles estão começando a falar mais abertamente sobre saúde mental, a questionar a sociedade e tentar buscar um equilíbrio entre sucesso e bem-estar. Claro, isso vai... Cara, é tipo... Manter o yin yang aqui, mano. Mas é muito difícil, porque, tipo assim... Tá, você quer isso aqui, mas isso aqui fode. Você fica assim... mas eu quero... Fica bugado, mano. Há muito tempo para acontecer, mas já tá acontecendo. E isso daqui dá um pouco de esperança. E por fim, a mensagem mais importante, na minha opinião. A Coreia tem desafios muito grandes, mas também tem uma capacidade muito grande de se superar. Eles já provaram que podem se reinventar, e eu acredito de verdade que eles vão encontrar um caminho para conseguir resolver essa situação. E talvez no processo a gente possa aprender um pouco mais com eles. Tomara que sim, né? Sobre como fazer isso nas nossas vidas também. Esse vídeo foi inspirado em um vídeo do Mark Manson, que é um autor que eu gosto muito, é um excelente escritor. E se você sabe inglês, eu indico que você assista o vídeo dele também. Obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Sai. Tamo junto. E esse daqui é o Rota Asiática.